Jair Bolsonaro, ao longo dos seus 25 anos de vida parlamentar, conquistou respeito entre seus pares e é considerado por grande parte da população como um deputado firme e contundente, que defende com garra seus pontos de vista e que não teme em falar o que pensa. Eu convido o ilustre deputado a ocupar a tribuna para nos brindar com sua visão sobre o que podemos visualizar para o futuro do Brasil. Quer ficar aí? Pode. Vou te dar uma aguinha aqui. Tá? Vou puxar, hein? Cadê o sem fio? Oi. Henrique, o sem fio. Porque se eu ficar parado, eu durmo. Meus amigos, boa noite. Boa noite. É uma satisfação estar aqui. A maneira como fui recebido no aeroporto não tem preço. E às vezes eu me pergunto, né? O que eu estou fazendo? É coragem ou é loucura? Eu prefiro dizer por vocês que isso é patriotismo. Estou com 62 anos de idade, mas me sinto... Ainda estou dando uma meia sola ainda, é isso? Estou com 62 anos de idade, mas estando ao lado de vocês, eu me sinto como um jovem tenente do Exército Brasileiro. Esse nosso Exército, que nos garantiu há pouco, mais que a democracia, a liberdade. Esse Exército que por muitas vezes é incompreendido pela grande mídia. Eu tive o prazer agora aqui de encontrar dois colegas formados comigo em 1977 na Academia Militar das Agulhas Negras. Eu peço que os dois colegas fiquem em pé aí. General Araújo Lima e o Coronel Ranilson. Esse já tinha 40 anos que eu não via. Olha a diferença de um coronel para um capitão. Ou para um general. Eu parei como capitão para continuar sempre jovem. Muito obrigado aí. Parabéns pelo trabalho de vocês dois aí. E a última para aquecer, né? Eu não sou tão bom assim. Os outros aqui são muito ruins. Não vamos aplicar a prova do Enem para mim, Lula e Dilma. Que eu tenho certeza que teria uma nota maior que os dois juntos. Mas acima de qualquer possível conhecimento, a humildade e, para mim que sou cristão, a fé em Deus. Ele não nos dá uma cruz mais pesada que nós não possamos carregar. A minha vivência de Exército Brasileiro, tive momentos maravilhosos, outros nem tanto. Faz parte da vida de qualquer profissional. Mas o sentimento, o amor à pátria, obviamente, o patriotismo, o respeito, a consideração, isso forjou-se e muito na minha vida. E depois dos 60 anos, eu só tenho um sonho. Me desculpe quem é da minha idade ou mais. Nós já estamos no lucro. O meu sonho é poder colaborar com o Brasil melhor. Outro dia eu estava ouvindo e vendo 4 cabras da peste
cantando aí uma música, né, cuja letra é Chuva de Honestidade. Mais importante do que uma chuva aqui para o semeado de água, o Brasil precisa de uma chuva de honestidade. A honestidade está para a política, assim como o alicerce para uma casa. Não vai ficar em pé se o alicerce não for bom. Tanto é que eu costumo brincar, né? Me acusam de tudo, só não me chamam de... E a gente dá mostra disso, para entrar logo no assunto aqui que interessa para todos nós, qual é o futuro do nosso Brasil. Eu tenho certeza que o ano que vem eu vou vestir a faixa. A faixa de Botafogo campeão. Eu costumo dizer, né, que o capitão do PT há pouco estava na Papuda. O capitão do Exército está aqui. Pensando numa possibilidade futura, porque eu não sou candidato a nada, se bem que a lei eleitoral hoje em dia diz que incorre em crime eleitoral quem explicitamente pede votos. Não vou pedir votos para ninguém. Eu só serei candidato se vocês assim o desejarem. Muito. Vocês são meus amigos, hein? Já imaginaram o tamanho do abacaxi? Mas tudo bem. Se nós juramos dar vida pela pátria, o que é enfrentar um desafio? Vamos lá, o Brasil tem jeito. Apesar desse mar de problemas, nós temos que acreditar. Essa é a nossa pátria. Esse é o nosso solo. E daí você começa a ver como sair desse atual estado de letargia que nos encontramos. É juntar gente boa ao teu lado. E é o que não falta no Brasil. Temos muita gente boa aqui. Em todas as classes. Mas nós temos que sair da toca e a luta. Da minha parte, não é uma obsessão 2018. Entendo que pode ser uma missão. Uma missão de Deus. Que afinal de contas, individualmente, só se tem a perder. Eu já cheguei longe demais na minha vida. Tentei ser sargento da aeronáutica via concurso especialista. Não obtive sucesso. Depois, por coincidência, por coincidência, na minha frente aqui, num concurso, o general aqui, que apresentei agora há pouco, por concurso, entramos na Academia Militar das Agulhas Negras. Foram 38 vagas num concurso para todo o Brasil. Logicamente que é um motivo de glória para a gente. Um concurso dificílimo. E naquele tempo, o futuro era, vai ser militar ou trabalhar no Banco do Brasil. Nós conseguimos uma das duas coisas. E hoje chegamos onde chegamos. A gente começa a ver como é que eu estudo no Brasil. Me desculpe, né, que eu estou me polindo muito ultimamente. Não estou usando o linguajar de um dos meus ídolos aqui, que é o Olavo de Carvalho, que fala muito palavrão. Mas antes do Olavo de Carvalho, nós temos uma pessoa também, porque o Olavo nos ensina muita gente a não temer a verdade e a pensar. Contrariamente, aquele cidadão, né, conhecido como Paulo Freire. E o outro homem que nós devemos muito a ele, mas na questão técnica,
Na questão de patriotismo também, o senhor Enéas Carneiro. Só para tocar num assunto muito rapidamente, porque eu sofri muito, mas para mim é motivo de orgulho. Quando entrei naquela briga contra um material escolar que o governo estava pronto para distribuir no final de 2010. Tá? Canalhas, 1000 vezes canalhas, tá ok? É o mínimo que você podia fazer naquele momento. Usando pessoas que nasceram assim, ou têm esse comportamento, nas escolas. E agora, lamentavelmente, temos um outro governo, né? Mas é sobra do anterior ainda, mas tem sua responsabilidade. Livros escolares, cuja uma das historinhas aqui é um rei que se voluntariou para casar com a filha. E a filha não quis se casar com ele, ele prende a filha na masmorra. Não é porque estou no Rio Grande do Norte, não, mas alimentava apenas com comida muito salgada, sem água, e a menina, logicamente, diante do sofrimento, aceitou se casar com o rei, com o pai, mas daí o pai fala para ela, quando eu queria te possuir, você não queria. E prossegue a história. Esse é o padrão de ensino atualmente no Brasil. Isso tem que mudar. Eu costumo dizer, para que não haja dúvidas, eu gostaria, se eu fosse presidente um dia, convidar para integrar com o ministro o MEC, um general que tivesse comandado um colégio militar. Ou a gente trata como deve ser tratado essas coisas, ou está fora. Repito aqui que não sou candidato a nada, apenas um sonho isso daí. Não pode o MEC continuar com esse tipo de material. Hoje a imprensa lá do Rio publicou aqui que entre as 400 universidades não tem nenhuma brasileira. Ou seja, como estão as nossas universidades? Como está o nosso ensino público? Um sonho meu, tenho conversado com colegas das Forças Armadas, nós temos que, no mínimo, em todas as capitais de estado, temos colégios militares. Olhe um exemplo aqui de Goiás e o Amazonas, as escolas que foram militarizadas. Eu estive lá. A garotada realmente está aprendendo. E o que liberta um homem ou uma mulher da escravidão não é Bolsa Família, não. É o conhecimento. Já que estou numa região agrícola também, aqui o agronegócio também existe. Tem aqui os colegas aqui que mexem aqui com a cana-de-açúcar, onde eu desço o convite. Para mim é um motivo de satisfação estar aqui. Israel é um estado menor que o menor estado brasileiro, que é o de Sergipe. Eles conseguem ocupar lugar de destaque no mundo. E nós? Eu costumo dizer, olha o que eles não têm e o que eles são. Olha o que nós temos e o que não somos. Lá, basicamente, é um deserto. A precipitação pluviométrica é menor do que o nosso semiárido. Consegue ter uma agricultura que lhes dá a garantia alimentar e exporta para a Europa. Criam peixe no deserto. Fui na Embraer deles. O que é comum, né? A gente encontra brasileiro em tudo quanto é lugar. Fomos recepcionados, na comitiva que eu estava lá, com brasileiros da Embraer israelense, onde eu perguntei, tem muita gente do IME e do ITA aqui? Ele falou, sim, além de IME e ITA, tem da Unicamp, tem da USP, tem da Mackenzie, da Unicamp, tem tudo, tem do Brasil todo lá. Por que os nossos cérebros fogem do Brasil? Ou vão buscar realização profissional em outro país. Há poucos anos, eu conheci um garoto no Rio de Janeiro que ele tinha um projeto pronto. Ao motorista de ônibus, por exemplo, pisar no freio, recarregava uma bateria. E tentou implementar isso no Brasil. Não conseguiu. Foi para a França. Daqui a pouco nós estamos importando essa tecnologia para nós aqui. Ou seja, se nós não investirmos
em pesquisa, jamais conseguiremos sair da situação que nos encontramos. Falam que eu não entendo de economia. Realmente os entendidos estão aí afundando o Brasil. Até para dar uma deixa aqui, né, para o período militar. Castelo Branco, Costa Silva, Médici, Gás e Figueiredo. Eles foram formados em cavalaria, infantaria e artilharia. Nenhum em economia. Trouxeram em 21 anos o Brasil da 49ª à 8ª economia do mundo. Com democracia. Que hoje nós não temos democracia no Brasil. Se o Brasil começar a investir nessa direção, teremos reflexo na economia. E eu quero dar um exemplo aqui bastante objetivo. Tive há pouco tempo em Roraima. Fui acusado por um jornal de São Paulo de estar gastando dinheiro público para fazer campanha. Mas não vou entrar no mérito tocante a isso. Fui lá em Roraima ver dois problemas lá. Uma questão da invasão da fuga de venezuelanos, que realmente o Estado está sofrendo muito com isso. Os hospitais estão cheios de venezuelanos, as escolas, aumentou a criminalidade, prostituição também, à luz do dia. Tá? Mas fui ver por que aquele Estado não vai para frente. Até tem a ver com um caso ocorrido agora segunda-feira aqui no Brasil. Eu não sei se o pessoal gostou ou não, mas o nosso querido Michel Temer, por decreto, triplicou a reserva, a Chapada dos Veadeiros. Então fui ver lá. Ninguém sem energia sai de casa. Nós, mal alimentados, com fome, não saímos de casa. Um Estado, um país também não tem como ir para frente sem energia. Roraima não tem energia. Metade da energia elétrica vem da Venezuela, de péssima qualidade. Outra metade de uma termoelétrica. Se nós quiséssemos fazer uma hidrelétrica, por exemplo, no rio Cotingo, que comportariam, pela topografia, 3 hidrelétricas, teríamos não sérios problemas, mas praticamente impossibilitado esta vontade, por quê? Por questões indigenistas e também questão ambiental. O Brasil está se sufocando ao se entregar a esse tipo de política. Agora, um assunto que é muito caro a mim, eu peço desculpas aos dois oficiais da minha turma aqui, eu já conversei com gente mais antiga do que vocês, sobre a nossa Amazônia. Ou melhor, a Amazônia é nossa? As Malvinas eram da Argentina? O que aconteceu em 82? Perderam. O mundo todo, ou melhor, o mundo nuclear, o mundo potencialmente reconhecido como força militar, obviamente está de olho na região norte nossa. Por que a região norte? Se vocês olharem no mapa de metais, o mapa metalogenético, vão ver que é a região mais rica do mundo. Quando alguns mais ao sul falam em tornar-se independentes, logicamente que isso nem passa pela minha cabeça. Mas se eu fosse o presidente, ou o imperador, ou o dono de Roraima, em 2 décadas, nós seríamos uma potência tão próspera como é a Coreia do Sul, ou como é o Japão. Bem, daí a pergunta, a Amazônia é nossa? Se o mundo todo está de olho, se a ONU trabalha insistentemente pela autodeterminação dos povos indígenas, de modo que eles venham mais cedo ou mais tarde criar novos países dentro do Brasil. Nós sabemos que nossas Forças Armadas, desde Fernando Henrique Cardoso para cá, foram praticamente destruídas materialmente. Lógico, não vai destruir o nosso amor à pátria. Materialmente, praticamente destruídas. Agora, o objetivo dessa destruição é porque nós somos o último obstáculo para o socialismo. O último obstáculo para uma bandeira vermelha. Visando isso, como nós podemos resolver o problema de Roraima
e continuar sonhando que a Amazônia é nossa. Procurei o ex-embaixador americano, Sobel Cliff. Algumas semanas depois, fui convidado por um secretário da Embaixada Americana no Rio de Janeiro. O total, 5 horas de conversa. O que eu fui propor para eles, num primeiro momento, e no segundo, já que eles me convidaram basicamente para me sabatinar, tendo de vista estar crescendo em pesquisas e a gente ser uma possibilidade, isso não passa pela minha vontade, passa pela vontade dos senhores. Eu fui conversar com eles a questão mineral do Brasil também. A China tem praticamente invadido o continente africano, em especial Angola, um país rico em petróleo e diamante. Fui conversar com eles e botei para fora, coisa que eu começo a falar agora, porque obviamente interessa. Interessa e não é mais o caso manter-se em sigilo. Sei da minha estatura, sei onde posso chegar, reconheço a quase insignificância na política até há pouco tempo. Reconheço. Mas o Brasil bate no meu peito muito forte. Falei com eles. A China praticamente está fechando um acordo com o Brasil para tirar nióbio de Catalão. Já dominam Niquelândia. Tiram nióbio do rejeito de uma mineradora que existe em Cajati, Vado Ribeira. A China estaria por trás, não tenho certeza, na demarcação de grandes áreas para índios paraguaios ali no Vale do Ribeira. Montanhas de grafite, onde entraria aquela história do grafeno, que alguns vão para o deboche para cima de mim. Ou é ignorância, ou é gente que não quer que o Brasil valorize o que é seu. Não sei se a China também, mas eles estão fazendo a coisa certa na ótica deles. Entrando ali na região de Eldorado Paulista, também demarcando grandes reservas indígenas. O que existe naquele local? Esmeralda. A China está entrando no Brasil. Lamentavelmente, nós assistimos aqui, vocês acompanham, o governo federal pensa em começar a vender terras, em especial no Centro-Oeste, para estrangeiros. Nós podemos ter gente, mas não temos política estratégica. Não temos inteligência estratégica. Por que a China revogou a lei do filho único, se já conta com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes? Se não é para ocupar essas áreas, talvez fazer uma concorrência, o que falo no tocante ao islamismo, não quero entrar na briga de religião aqui, mas o mundo está sendo pequeno para tanta gente. Por que isso? Porque nós não nos preocupamos em ocupar um lugar no espaço. Por que o Brasil tem que continuar mandando para fora um navio de minério de ferro e receber uma canoa de aço ou meia dúzia de laptops? Por que nós não podemos agregar valor a isso que Deus nos deu para sermos uma grande nação? E uma coisa importante aqui, eu não queria falar, mas é triste falar porque eu não gosto de criticar ninguém. Um senador da República que está muito mal agora aí. Uma conversa gravada entre ele e o Joesley Batista. O Batista fala para o senador, pede para o senador o seu apoio político para indicar um dos diretores da Vale do Rio Doce. O senador pede uma contrapartida, 4 milhões, ou melhor, 4 milhões é para vereador. 40 milhões de reais. Olhem como a questão mineral é tratada no Brasil. Daí vocês vão para Araxá, Minas Gerais. Lá tem uma empresa que retira nióbio e manda para fora com preço lá embaixo. O preço lá embaixo é por concessão. Então o imposto é em cima daquele valor lá embaixo. Fui lá ver o que estava acontecendo. Fui acusado por um jornal de São Paulo de estar gastando dinheiro para fazer campanha em Araxá. Estive lá apenas na empresa e à noite. Saí à noite para conversar com o povo o que tinha de nióbio naquela cidade.
E eles me responderam: apenas a vista para as montanhas ali onde é retirado o nióbio. Nada mais além disso. Bem, esse senador também tem a ver com esta evasão de divisas junto ao nióbio. O Jornal de São Paulo, vale a pena, né? Me entrevistou há um mês e pouco atrás, por 1 hora, sobre esse episódio. Falei tudo. Alguns dias depois eu fui esculachado pelo jornal. Como um elemento preocupado, assombrado, com uma questão que não tinha que me preocupar. Que inclusive falei das reservas indígenas, Raposa, Serra do Sol, Yanomami, riquezas, falei do Vado Ribeira, mas fui esculachado. Eu não sei se o interesse era político, porque tem um candidato em São Paulo que quero mais que ele seja feliz, não tenho nada contra ele, tá ok? E até porque eu não sou candidato a nada ainda, o de lá é. O de lá, quando vai para a Coreia do Sul, é tratado como rei. Quando eu vou para Israel, pergunto se eu usei verba da Câmara. A verba da Câmara não é para viagens internacionais. Ok? Mas vamos lá. Nessa questão, então, mineral. Nós temos que investir tecnologia, pesquisa. Há pouco, estando ali em São Paulo, na Mackenzie, interessa para os colegas das Forças Armadas aqui, né? Passou uma comitiva de militares por lá, porque estão na iminência de se produzir coletes à prova de bala com grafeno. Ou seja, esse paletó podia ser um colete à prova de bala. Blindagens de viaturas militares, da mesma forma, com pinturas. E segundo os pesquisadores lá da Mackenzie, em São Paulo, nos próximos 10 anos, o mundo movimentará com grafeno $1 trilhão. Já os economistas do Brasil preferem mexer na taxa Selic. É só aumentar, diminuir. Está lá o seu Henrique Meirelles, o pessoal achando uma maravilha. Ele era do Conselho Administrativo da JBS de Friboi. Sem comentário, não vou discutir. Não vou discutir o trabalho dele lá. Nunca falou nada sobre esse assunto. É igual a Dilma, no Conselho da Petrobras. Não sabia de nada. Talvez se perguntar para o Meirelles, também não sabe de nada. Vamos lá. Então, com as autoridades americanas, o que eu propus? Se um dia eu chegar lá, no ano 2100, 2200, eu gostaria, no ano que vem, a faixa do Botafogo. Essa está garantida. Eu gostaria de explorar o nosso subsolo, não por concessão, mas por parcerias. Quando você entra lá em Araxá, tem uma reta de uns 400 metros, tem umas 70 bandeiras. Lógico, algumas bandeiras a gente conhece, outras não. E vi algumas conhecidas, vi lá da Argentina e tantos outros. E daí, logicamente, a gente vai perguntar o que esses países estão fazendo com o nosso nióbio, já que as bandeiras são de países que importam o nióbio nosso. A resposta que eu tive de um funcionário mais humilde lá, e é crível a resposta dele, é o seguinte: tem países que estão importando o nosso nióbio e fazendo reserva estratégica. Não tem o que fazer ainda, mas sabe do seu valor. E nós não. Estamos entregando esse mineral como se fosse liga de ferro para o primeiro mundo. Vamos lá. Vamos continuar outro assunto aqui. Então nós temos aqui algo que ninguém tem. O Brasil tem essa área. O Brasil tem áreas agricultáveis. Com toda a dificuldade que nós temos aqui no Rio Grande do Norte, topografia, precipitação pluviométrica, qualidade do solo, longe de mercados consumidores, estão sobrevivendo. Logicamente que tem que ter um tratamento especial. Vale a pena os senhores ouvirem isso. Há poucas semanas, no Senado, foi lá o presidente do Banco Central discutir com a Comissão de Economia do Senado o fim de juros, aqueles juros subsidiados, para o produtor rural. Teve uma reação muito grande do Ronaldo Caiado. Reagiu muito bem.
E o Banco Central não precisa fazer isso para definir a questão de juros, mas sentiu que o clima não estaria muito favorável para eles. Caso consiga isso, querem matar o agronegócio, com toda certeza, para facilitar a entrada, talvez, da China aqui. Como é que ficariam os juros do Banco do Nordeste? Ou para o Banco do Amazonas? Quem tem que tratar isso aí é o presidente. A gente costuma dizer num quartel que o comandante é o responsável por tudo que acontece e deixa de acontecer. Nós não temos notícia de presidente da República em momentos como esse, não se fala nada. Deixa à vontade, deixa para grupos políticos assim decidir. Isso não pode ser assim, isso tem que mudar. Nós temos que ter um presidente da República em 2019, ninguém sabe quem vai ser, mas que não esteja na alça e massa de mira da Lava Jato. É um cara que comece não devendo nada para ninguém. Um cara que chegue a ocupar a presidência sem gastar. Porque se é para gastar, para fazer igual aos outros, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui entraria nessa aventura. Vamos lá. Não se comenta, nem precisa se discutir a questão das nossas riquezas em áreas agricultáveis no Brasil. Um outro assunto. Biodiversidade. Estive há pouco tempo com o embaixador japonês, que não vale eu ter uma ideia e ficar na ideia, eu tenho que ir lá. Assim como fui em Cajati, em Miracatu, em Eudoro Paulista, em São Paulo, na Mackenzie, em Israel, em Roraima. Nós aqui vamos onde tem que ir para nós apresentar uma possível solução para os casos. Então estive com o embaixador japonês. E nós sabemos que o japonês tem fama de ter tudo pequenininho, né? Eles são os precursores da nanotecnologia. A gente costuma sempre brincar, né? Eu não posso falar mais piada. Um dia eu fui brincar com a vantagem de comprar um carro na Bahia. Daí eu falei, é porque já vem com o freio de mão puxado. Tive problemas. Brinquei com meu sogro também. Meu sogro é de Crateús, Ceará. Em quantas partes se divide o corpo humano? Ele falou 3. Eu falei, não, no Ceará são 4. Cabeça, pescoço, tronco e membros. Tive problemas. Brincar com dupla goiana. Com a gauchada. Pessoal muito macho. Tá? Mas estava lá com o cônsul japonês e falei para ele, né? Se um dia eu tiver poderes, pode ser como presidente da Câmara, talvez, né? Eu tive 4 votos na última, quem sabe eu melhore. E meu filho não votou em mim porque estava surfando na Austrália. Depois trocamos aquele e-mail, descendo o cacete nele, que filho meu continua levando bronco o tempo todo. Ok? Mas tudo bem. Em parceria, nós temos que conquistar a nossa região amazônica, fazendo acordo com países nucleares, bélicos, como Estados Unidos, para explorarmos em parceria, porque, caso contrário, poderemos perder toda a região amazônica mais cedo ou mais tarde. Alguns devem estar aí meio chateados, né, que o Donald Trump não aceitou o Acordo de Paris. Eu não quero o papo. Se eu sou presidente do Brasil, também não aceitaria. Vale a pena aqui uma rápida passagem. Foi tratado lá de forma escondida, conhecido como triplo A. O que é 3 vezes A? Andes, Amazonas, Atlântico. Uma grande faixa que varia de 50 quilômetros a 150 quilômetros. 136 milhões de hectares. Esse triplo A seria, como está em negociação, por esse pessoal que tratou aqui do Acordo de Paris, para preservar o meio ambiente, como fundamental, indispensável para a sobrevivência da humanidade. Nós vamos perder a Amazônia.
E vão fazer o quê? É bom ficar quieto para não levar cascudo. Um país cujas elites ignorou suas forças armadas. Se quer o poder de persuasão, nós temos o poder de exercê-lo, ou a capacidade. Forças armadas é investimento. Como estavam os heróis nossos do Exército Brasileiro, na Mackenzie, em São Paulo, para ver aqui a utilidade bélica com o grafeno. Que alguns, repito, levam para chacota quando tocam nesse assunto. Mas o nióbio vem lá do nosso querido Enéas Carneiro. E deixa eu elogiar aqui o Ciro Gomes, que há poucos dias ele deu uma declaração preocupado também com a questão do nióbio. Não é que possivelmente ele venha a ser candidato, eu não vou elogiar quando ele merece. Merece elogio. E se ele for presidente um dia, estarei à disposição dele, se houver interesse, é lógico, né? De tratar desse assunto. Vamos lá. Biodiversidade, riquezas minerais, terras agricultáveis. Por que se eu aqui oferecer para alguém, o casal com 2 filhos pequenos, a ficar 15 dias de graça em Copacabana, alguém vai querer ir para lá? Não vai. Eu não vim aqui fazer campanha contra o Rio de Janeiro, mas é uma realidade. O ano passado, uma turista argentina, de biquíni, foi assassinada a golpes de faca na areia. Comum arrastão. Prostituição à vontade. Drogas. Tudo que não presta está lá. Não temos segurança. Sem segurança não tem turismo. O turismo mexe com 10% do PIB do mundo. Agora, como dar segurança? Vamos mandar a polícia militar para cima? Eu não estou maluco e o policial muito menos. Vai para cima. Entra em contato. Acaba morrendo um vagabundo. O policial vai para a cadeia. O policial, vou falar pelo Rio de Janeiro, não é o melhor policial. É o policial que está numa guerrilha urbana o tempo todo. A média são 3 mortes por semana. O policial lá, pobre coitado, está na cabeça dele. Se eu atirar, eu vou para a cadeia. Se não atirar, eu vou para o cemitério. Essa é a realidade dos nossos homens de segurança. Como começar a diminuir a violência em nosso Brasil? O Uruguai aqui, na América do Sul, é o país mais armado. É o segundo menos violento. O Chile é o primeiro. Nós estamos lá embaixo. O que nós temos que fazer? Mas isso depende do Congresso Nacional. Um presidente pode muito, mas não pode tudo. Não adianta vocês votar num candidato que pense como vocês para presidente e votar num cara do PSOL para deputado federal. A prova que tudo deu errado, de Fernando Henrique Cardoso para cá, é o mapa da violência. E o pessoal tenta justificar o tempo todo, né? Por favor, aqui, ó. Quem falou que o Joaquim Barbosa é um negro de primeira linha não foi eu. Porque se eu faço, eu estou preso. Se eu falo, eu estou preso agora. Foi lá o ministro Barroso. É comum você ver, quando tem aquele pessoal especial, os globais, né, discutindo a violência, cada 10 mortes, 7 são negros e 3 são brancos. Até parece que eu tenho um negão aqui, ou não, por acaso? Vem cá, uma escurinha aqui, vem aqui. Uma escurinha aqui, vem cá. Vamos supor que nós dois aqui fôssemos assaltar um banco. Ia chegar a polícia, ia só dar tiro nele, que é mais escurinho do que em mim. Não existe isso. E quem mais mata no Brasil? É branco ou é negro? Não sei. Não me interessa. Nós temos que tomar providência com quem aperta o gatilho de forma ilegal. E não com a cor da pele. Quer ver? Falam que eu sou contra a mulher. Eu queria que 3, pode ser meninos ou senhoras, ficassem aqui. Só três aqui. Vamos fazer aqui um teste aqui. Dizem que eu sou misógino. Fica aqui.
Dizem, só três. Então chegou. Olha só, fica aí, 4. Olha a responsabilidade de vocês para comigo. Nós estamos falando de violência contra a mulher. Vamos supor que vocês estejam andando de carro sozinhas. O carro furou o pneu, você parou na estrada. Ou então você está no local, sozinha, longe, e de repente aparece um homem que você já tem um sentimento que é um vagabundo. Aquele sentimento feeling, esse cara é bandido. E chega, por exemplo, se aproxima de vocês. Você tem um sentimento que vai fazer uma maldade com vocês. Ok? Você prefere, vou dar 2 alternativas para vocês. A primeira alternativa, você saca do bolso um papel e fala o seguinte: olha aqui a lei do feminicídio. Eu vou repetir. Olha aqui a lei do feminicídio que a bancada feminina aprovou em Brasília. Você prefere a lei do feminicídio ou sacar uma pistola e pá. Isso é defender a mulher. Obrigado. Não foi combinado, não. Não foi combinado, não. Ó, ninguém vai combater a violência soltando pombinhas, abraçando a Lagoa Rodrigo de Freitas, ou fazendo bolinha de sabão com fumaça de maconha. Violência se combate com energia ou com violência. Se o vagabundo está com um revólver, o policial tem que ter uma pistola. Se o vagabundo está com pistola, o policial tem que ter um fuzil. Se o vagabundo está de fuzil, o policial tem que ter um tanque de guerra. Agora isso, nós precisamos botar na lei. Passa pelo Congresso Nacional. Passa pela responsabilidade de cada um bem escolher seus representantes. E como disse aqui no início da conversa, em quem vocês votarem o ano que vem, o voto vai ser contado para eles. Que nós vamos ter o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Há 2 semanas, fui recebido com um tapete vermelho no TSE no Rio de Janeiro. Só não estava presente Gilmar Mendes, presidente do TSE. E lógico que a conversa foi para o lado da dificuldade que estão tendo para implementar a urna eletrônica, o voto impresso no ano que vem. Um dos argumentos, a maquininha pode engasgar. Ó, tá de brincadeira. Com a nossa tecnologia hoje em dia, um papel engasgar, não tem cabimento isso daí. Não tem justificativa para isso daí. O próprio ministro Gilmar Mendes, há pouco, falou da possibilidade de adiar a implementação do voto impresso. O deputado do PT, que é o relator de uma reforma previdenciária, de uma reforma política agora em Brasília, né, quer também revogar a lei que garantiu o voto impresso. Aí é golpe. Nós temos como ter eleições limpas no ano que vem. Hoje nós temos que apelar para aqueles 40% que se abstêm ou voto nulo, que não haja dessa maneira. Vi com tristeza, ouvi o ex-ministro Joaquim Barbosa, ontem, não só no episódio quando o Barroso diz que ele é um negro de primeira linha, se fosse eu, né? Ó, tem negro de segunda linha? Cadê os brancos? A feia não pode ser estuprada, a bonita pode. Aquela história, você sabe o que vem acontecendo. Querem me tirar de combate de qualquer maneira. Não é por mim, não. É por nós. Ok? É por nós. Pode ter certeza que esses tiros aqui a gente vai tirar de letra. A gente vai chegar lá e vai incomodar. O meu sonho é mostrar
O meu sonho é mostrar que o Brasil tem jeito. Apenas precisa de gente como vocês entrar nessa briga. Nós temos que virar a página dessa crise política, que é a mãe das demais crises. Como aparece a ineficiência e a corrupção? Da indicação política. Essa maneira de fazer política tem que ser deixada para trás. Se é para fazer a mesma coisa, estou fora. Se sou maluco, quem vai julgar são vocês. Nós temos que buscar uma maneira de mudar os destinos do nosso Brasil. Cadê o livro que estava aqui? Tá. Nós temos que valorizar a família brasileira. Nem precisava falar um assunto desse. Nem precisava falar um assunto desse. Temos que respeitar as criancinhas em sala de aula. A educação vem de vocês. A instrução vem da escola. Temos que dar meios para o professor exercer a autoridade em sala de aula. É o básico. Se nós queremos daqui a alguns anos colher fruto disso. A antepenúltima lei, sancionada por Dilma Rousseff, levei muita pancada porque falei isso, né? Foi incluir no currículo escolar do ensino fundamental a disciplina de dança. Porque dançar, vai na faculdade dançar, porra. Vai lá no baile funk. Vá onde bem entender. Botar criancinha de 6 anos de idade para dançar, deve ser para dançar na boquinha da garrafa. Nós temos que combater isso. Se nós não mudarmos a formação da nossa juventude, não podemos sonhar com dias melhores para nós. Apesar, como disse há pouco tempo lá em Manaus, vocês estão em cima de uma serra pelada passando fome. Estou para ir no Pará. Daí me ofereceram um avião particular. Falei, eu não entro em avião particular. Pode me derrubar, mas não vai ser num avião particular. Mas às vezes não dá para saltar lá de cima não. De acordo com a altura, tu abre a porta, vira picolé. Tá muito frio, tá ok? Pará também, um estado que tem tudo. Estou para ir no Maranhão. Não é para visitar o excelente presídio de Pedrinhas, não. Nem para tomar Guaraná Jesus. É o estado mais pobre do Brasil. E por ocasião das eleições municipais de 2016, o governador do PCdoB bateu no peito e se gabou aqui. Mais prefeituras comunistas que o Maranhão, só a China. Costumo dizer, tão ou mais grave que a corrupção é a questão ideológica, impregnada em grande parte da nossa juventude. Alguém tem que buscar o ponto de inflexão para tudo isso. Tem muita coisa errada. Dá vontade de falar que praticamente só tem coisa errada. Temos um Supremo que legisla. O pessoal da Polícia Militar aqui. Tem uma decisão de uma turma do Superior Tribunal de Justiça, é bom vocês ficarem ligados nisso, né? Que diz que desacato não existe mais. É liberdade de expressão. Ou seja, se um policial para um cara, e o cara manda o policial catar coquinho, é bom vocês ficarem quietos, porque isso é liberdade de expressão, segundo uma turma do STJ. Temos que buscar maneira de inverter tudo isso aí. Agora, para quem está lá fora, está muito bom. Nós aqui brigando, né? Como me botaram na briga ali, o cara é homofóbico. O cara é misógino. Não gosta. Quando me chamaram de misógino, né, que eu não gosto de mulher, eu falei, então eu sou gay. Tá meio difícil, né? Tá meio magrelo, gordo, bunda de tábua de passar roupa.
Mas isso daqui te leva à brincadeira, ok? Mas nós não podemos entrar nessa pilha. Quando eu fui candidato, encerrando, quanto tempo eu tenho mais ou menos aí? Não. Quando eu disputei a presidência da Comissão de Direitos Humanos de Brasília, uma comissão porcaria, né? Uma comissão ali, mas eu fui para lá para exatamente tentar atrapalhar a vida deles. Daí perguntaram para mim, como você vai tratar a questão do negro? Eu falei, eu sou daltônico. Nós não podemos criar privilégios ou benefícios, seja o que for, uma pessoa só porque tem um gosto diferente, uma cor da pele diferente, seja o que for. Nós temos que tratar o povo brasileiro como um povo, um ser humano como um qualquer. Qual a diferença de matar um homem e matar uma mulher? Por que feminicídio? Eu prefiro que a mulher pratique o homicídio. Por que essa diferenciação entre nós? Buscando soluções paliativas para tudo que vem acontecendo no Brasil, se nós temos um norte. E mais ainda, né? Quase que encerrando aqui. Eu tenho falado, meu prezado general, que se alguém do nosso perfil assumir a presidência em 2019, vai ter que contar em muito com as Forças Armadas e com as Forças Auxiliares pela manutenção da lei e da ordem. Nós não podemos admitir e achar que é normal, como grande parte da mídia diz, as manifestações de Brasília. Aquilo não é manifestação. São ações terroristas. Você tem que botar na lei que quem impede o direito de ir e vir, quem depreda patrimônio, quem queima ônibus, isso é terrorismo. Nós temos que mudar isso aí, porque sem disciplina jamais podemos sonhar com ordem e progresso. Não tenho comigo hoje em dia, de forma explícita, governador, prefeito, seja lá quem for. Tenho a simpatia de vocês. E com esse oxigênio, se for vontade de vocês, eu vou pro pau o ano que vem. Os grandes partidos estão preocupadíssimos com as eleições do ano que vem. É óbvio. O futuro presidente vai indicar aí 3 ministros do Supremo. O Temer, se continuar, vai indicar o sucessor de Janot. Logicamente, pode não nos desagradar num ponto ou outro. Mas está botando para quebrar em cima dos corruptos. E não pode ser de maneira diferente. Botar lá alguém, como tinha Fernando Henrique Cardoso, conhecido como engavetador geral da União. Ou seja, tem muita coisa em jogo. E a mensagem final para vocês aqui é apenas essa, né? Dá para o Brasil sair desse atual estado de coisa. Eu digo para vocês, policiais, o linguajar pode ser pesado, mas comigo vocês vão ser gente. Aqueles dois que conferiram, 2 vagabundos que estavam no chão no Rio, serão condecorados por mim. No Ministério da Defesa, olha que vergonha, o atual ministro da Defesa é desarmamentista. É a mesma coisa ter alguém no centro cirúrgico que tenha nojinho de sangue. Olha o padrão, o perfil dos últimos ministros da Defesa. Uma vergonha. Celso Amorim, quando aquele Evo Morales tomou a refinaria da Petrobras, com a declaração do Celso Amorim, que estava no Itamaraty, e depois foi para a Defesa, que o Brasil estava tendo um comportamento imperialista. Olha, Aldo Rebelo, PCdoB, no carnaval retrasado, com o avião da Força Aérea, que a imprensa podia explorar esse assunto, né? Foi passar o carnaval com Fidel Castro.
ora o outro ex-governador de Salvador, envolvido até o pescoço na Lava Jato. Nós temos que ter a defesa, assim como o americano trata com bastante seriedade esse assunto, um general de 4 estrelas e ponto final. Eu lembro quando o Bush resolveu invadir o Iraque. A França, apesar do poder de veto, a França votou contrário e ele invadiu. Mas quando ele tomou a decisão, tinha um afrodescendentão atrás dele, Colin Powell, fardado, dando a entender o seguinte: olha, se você não se convencer do que eu estou falando aqui, conversa com ele aqui atrás. As Forças Armadas têm que existir para exatamente garantir a vontade de uma nação, seja qual for. Só assim nós podemos ingressar no palco político internacional. Se não tivermos uma retaguarda, nada, em nenhum momento, poderemos fazer valer a nossa vontade. Olha o Lula há pouco tempo, jogando dinheiro fora, junto a países africanos, para exatamente conseguir apoio para ele ser indicado para uma cadeira no Conselho de Segurança. Só se ele quisesse essa cadeira para servir cachaça para os outros lá. Há pouco tempo, eu defendia, como tenente do Exército Capitão, que o Brasil devia ter a bomba atômica. Talvez o Araújo Lima também, talvez, naquela época, como tenente, concordar, pensasse nisso. Não sei se ele pensa diferente hoje, nem vou perguntar-lhe. Mas hoje em dia, eu passei a ser, pelo menos por enquanto, contra. Imagine o Lula com a pastinha na mão da bomba atômica. Para onde nós poderíamos ir? Meus senhores, eu teria muito a falar, falta eu falar alguma coisa de economia, falta falar sobre mais coisas sobre educação, falta muita coisa sobre o agronegócio, mas não estou em campanha, nem tenho um programa de governo, afinal de contas, não sou candidato a nada. Então eu queria dizer a vocês que estou muito honrado nessa passagem aqui pelo Nordeste, pelo Brasil. Esse povo maravilhoso, acolhedor, amigo, simpático. Dizer para vocês que a minha filha de 6 anos tem sangue nordestino, que meu sogro é de Crateús, aqui no Ceará. Olhem onde eu fui amarrar o meu bode. Mas esse povo é maravilhoso. No meu condomínio, no meu ciclo de amizade, não faltam nordestinos. Somos um só povo, uma só nação. Temos tudo para fazer com que, através de boas políticas, fazer esse povo maravilhoso sorrir. Esse é o objetivo de um parlamento brasileiro. Produzir felicidades e não produzir corrupção. Vocês têm hoje aqui, não vou entrar em detalhe, alguém conhecido de vocês atrás das grades. Mais um. Não vou entrar em detalhes se é culpado ou inocente. Mais um. Nós não podemos mais conviver com pessoas que têm esse comportamento. Pode até ser inocente, pode. Tá? Mas, com o que foi achado na casa dele nos últimos dias, eu acho bastante difícil. Meus amigos, para encerrar aqui, eu quero agradecer a vocês, a hospitalidade, a cordialidade, tá? E peço a Deus poder voltar aqui com uma faixa de campeão Botafogo, dizer cada vez mais, sou apaixonado por vocês, e o nosso grito de guerra, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado aí.